E hoje você vai aprender o que são os tais brand lovers, ou fãs da marca, ou os promotores da sua marca, e qual é a importância deles para a sua estratégia de marketing. E o que são os brand lovers? Os brand lovers nada mais, nada menos são os seus melhores clientes, aqueles clientes que tiveram uma experiência super positiva a ponto de recomendar a sua marca, o seu produto, o seu serviço para amigos, conhecidos e tudo mais. Mas eles vão além só da recomendação, são defensores da sua marca, principalmente quando acontecem algumas coisas aí nas mídias sociais, eles são as primeiras pessoas a ir lá e defender porque tiveram uma boa experiência, gostam de verdade. Mas o fato objetivo é que existe uma correlação direta entre você ter brand lovers e ter mais resultados no negócio ao longo do tempo. E é isso que eu vou falar hoje, através dos 10 principais fatores do porquê os brand lovers são importantes e por que você deve ser uma love brand. Para ter brand lovers, você tem que ser uma love brand. Vamos lá para os 10 fatores? Fator número 1. A experiência do cliente. A experiência do cliente é o fator mais importante e determinante. É de fato o fundamento dessa estrutura de você se tornar uma marca amada, uma marca desejada, para que, por consequência, você tenha o tal do brand lover, promotor. A experiência do cliente significa que você precisa monitorar todos os pontos de contato da sua marca com seus clientes. No momento em que eles descobrem a sua marca, provavelmente nas mídias sociais, depois, no momento em que eles passam a procurar o seu site ou a sua loja, qual é o atendimento, como é que é o atendimento dessas pessoas, dos vendedores. Depois, a pessoa teve a intenção de compra, ela vai comprar. Será que a compra foi legal? Será que o produto estava bem exposto na prateleira? Será que no seu site, o site estava amigável ao celular? Estava rápido, etc. Tudo isso conta para a experiência. Depois que comprou, todo mundo tem uma expectativa. Será que a expectativa foi correspondida? Sim ou não? Será que o seu produto realmente funciona? Seu serviço realmente é bom? E ali é o momento, então, também de monitorar e entender o feedback, ou o resultado que deu de verdade ali para aquele cliente. E por último, dentro dessa estrutura toda, dessa jornada que eu estou desenhando aqui, é a tal da experiência compartilhada, que é quando essa experiência foi positiva ao longo da jornada inteira, a ponto dessa pessoa querer indicar você para alguém, quando alguém perguntar, ou espontaneamente querer expor aquilo, expor aquela experiência, expor aquela história nos seus stories, no seu Reels ou nas mídias sociais como um todo. Então, é por conta dessa experiência que você vai chegar no final em transformar clientes em promotores de marketing, brand lovers, mas a experiência tem que ser positiva como um todo. E por isso é tão importante você mapear todos os pontos de contato, se a experiência está sendo positiva, neutra ou negativa, para ajustar as experiências negativas e fazer com que essa pessoa de fato chegue ao final dessa jornada. E segundo uma pesquisa da Opinion Box, 83% dos consumidores brasileiros, quando têm uma boa experiência com uma marca, fazem questão de elogiá-la publicamente e indicar para amigos e familiares. Então já começamos bem aqui porque já tem um peso significativo nos resultados de negócio. Fator número 2, a importância da pesquisa NPS para a construção da Love Brand. O que é a tal da NPS? É uma pesquisa importantíssima chamada Net Promoter Score. Net Promoter Score. É uma pesquisa que faz uma única pergunta. De 0 a 10, o quanto você indicaria essa marca para um conhecido, para um amigo de trabalho, para alguém. E por que ela é tão importante? E por que ela se difere da pesquisa de satisfação do consumidor, que é a tal da CSAT, C-S-A-T. Ela se difere porque a pesquisa de satisfação ela vai medir apenas uma fotografia do momento, um recorte do momento em relação ao produto, à embalagem, ao atendimento. Então você quer satisfação com o atendimento, você quer satisfação com a embalagem, ou seja, você está medindo a satisfação de forma isolada de algum ponto. Já a NPS, fazendo essa pergunta, o quanto você indicaria, e de 0 a 10 você dá uma nota, isso faz com que você entenda a experiência como um todo. Se a experiência como um todo foi positiva, e se ela foi positiva, você obviamente indicaria. Todo mundo que dá 9 ou 10 nessa pesquisa já são propensos a serem promotores de marca. 7 ou 8 são neutros, e para baixo são detratores. Não indicariam e ainda possivelmente falariam mal. Tá? O fato objetivo é que você tem que aplicar essa pesquisa em NPS sempre que você termina de entregar ali o seu produto ou o seu serviço, para que as pessoas então possam responder e você possa mensurar isso ao longo dos meses. Não pode ser apenas uma vez no ano, sempre você tem que passar essa pesquisa após
a execução do serviço, após a entrega do valor em específico. Assim você vai conseguir entender a evolução do NPS, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. Se ela estiver diminuindo, você precisa, obviamente, investigar, entender o porquê que a experiência está ruim. Se as pessoas não indicariam, existe um problema ali. Aí você vai para as pesquisas de satisfação, vai tentar entender em que ponto você pode melhorar. E a pesquisa NPS, ela é tão importante porque você pode isolar todo mundo que deu 9 ou 10 para começar a formar, então, uma comunidade de promotores, começar a identificar quem são, de fato, os promotores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a NPS é tão importante quanto outras pesquisas, porque ela é uma pesquisa hoje universal. E a gente vai deixar aqui na descrição para que você possa conferir o ranking das top 50 marcas e a NPS dessas marcas. E essa história de indicação ela é tão importante que, segundo uma pesquisa, um estudo do CX Trends, 2023, 53% dos consumidores brasileiros deixariam de consumir uma marca se algum amigo falar mal dela, se algum amigo tiver uma experiência negativa. Ou seja, esse boca a boca ele funciona. Então, é muito importante você entender através de pesquisa NPS. Fator número 3. Você já parou para pensar que o seu conteúdo faz parte da experiência do seu possível cliente, do seu cliente? Ou seja, o seu conteúdo nas mídias sociais é potencialmente o seu primeiro produto, o seu primeiro serviço. Mesmo que você esteja entregando gratuitamente, ele faz parte da experiência. Quando as pessoas descobrem que você existe através de um Reels, de um TikTok, de um Shorts, e depois visitam o seu perfil e olham os seus últimos posts, tudo aquilo faz parte da experiência. Se a pessoa te manda depois uma mensagem box ou comenta um post seu, faz parte da experiência. Então, quando você entende que ele é o seu primeiro produto ou serviço, você não vai ficar fazendo qualquer tipo de conteúdo, não é mesmo? Você vai pensar melhor, vai planejar melhor um conteúdo que entrega valor, que de fato as pessoas vão sair melhores do que elas entraram daquele post. Tudo dentro da sua mídia social vai contar para essa experiência. Então, de fato, esse é o fator número 3. Fator número 4. O atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente conta muito para essa experiência e para que a pessoa se torne um promotor. Pode perceber que ter um produto bom, um serviço bom é premissa. O que de fato faz você elevar o nível da experiência é quando o atendimento é personalizado, é quando o atendimento é mais rápido, é quando você tem essa preocupação de verdade de falar com o seu consumidor. E não é só atendimento pós-venda, é aquele relacionamento ao longo da jornada, ao longo do ciclo de vida desse cliente. Por quê? Porque você pode entender, através dos seus próprios clientes, principalmente aqueles que deram 9 ou 10 na NPS, quais são as recomendações, quais são os insights, o que esses clientes recomendam, indicam ou dão de ideias de novos produtos, serviços, de melhorias. Isso tudo vai ajudar você a estreitar melhor esse relacionamento com essas pessoas. Boa parte das estratégias de marketing hoje em dia tem a ver com marketing de personalização. É a última fronteira. Então, você entregar um conteúdo personalizado através de um inbox, ou WhatsApp, ou através de um canal ali de transmissão, é legal. Você eleva o nível de experiência de quem já é cliente, aumentando a chance desse cliente se tornar um promotor. Então, o atendimento do cliente ele é extremamente importante. E eu vou deixar aqui para você qual é a expectativa do brasileiro em ser atendido hoje pelas mídias sociais ou pelo WhatsApp. Segundo a pesquisa do CX Trends, como você pode conferir aí, a grande maioria dos brasileiros quer ser atendido no WhatsApp em até 5 minutos. E no caso das mídias sociais, em particular o Instagram, o direct do Instagram, que é o segundo canal mais usado pelo brasileiro para se comunicar com marcas, a expectativa desse brasileiro é ser atendido em até 10 minutos. A grande maioria em 1 hora, 10 minutos, ou seja, você tem pouco tempo para, de fato, estabelecer ali uma relação muito positiva, superior, que realmente ultrapassa as expectativas ali dos consumidores, porque a grande maioria das marcas nem respondem. E quando respondem talvez no dia seguinte ou num outro período. Óbvio que isso tem a ver com escala, tem a ver com automação, você pode aí usar da sua tecnologia, usar de inteligência artificial ou de fato de mão de obra para que você possa conseguir dar conta disso. Mas entenda a importância desse fator para a criação de brand lovers. Quinto fator, criar um programa que transforme cliente em promotor. É óbvio que você pode esperar que espontaneamente os seus clientes falem bem de você, que espontaneamente os seus clientes indiquem você, mas você pode incentivar aqueles que deram 9 ou 10 na NPS a fazer parte de um programa de creators. É isso mesmo. Você vai convidar os seus clientes, que são já propensos a serem promotores, a se tornarem criadores de conteúdo. Todo mundo quer ser, de alguma forma, um influenciador aí na internet. Hoje o Brasil conta com mais de
500 mil influenciadores oficiais que trabalham e ganham dinheiro com isso, mas a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que se consideram creators no Brasil. Então, 20 milhões é basicamente aí 10% da população brasileira, né? Então, isso é uma amostra estatística que mostra que todo mundo quer ser, de alguma forma, um influenciador, quer ter um destaque. Então, ao criar um programa que transforma cliente em promotor, e você vai pegar todo mundo que deu 9 ou 10, começa a monitorar essa turma lá no Instagram, nas mídias sociais, vê quem tem maior afinidade para a criação de conteúdo e convida essas pessoas para se tornarem realmente criadores de conteúdo, isso tende a dar muito certo. Primeiro que esse é um programa que vai ensinar eles a fazer um conteúdo bom, usando o celular, uma boa foto, um bom vídeo, vai ensinar iluminação, vai ensinar várias coisas que essa turma quer aprender. E acima de tudo, vai receber os seus produtos em primeira mão e tudo, e vai poder usar os seus produtos como parte do conteúdo. A ideia não é fazer o tal do public post, incentivar as pessoas apenas a fazer propaganda do seu produto ou do seu serviço, mas que eles possam de fato criar conteúdo e usar o seu produto como parte do conteúdo, fazer tutoriais, criar conteúdo, não é propaganda, é conteúdo. Seu produto ele é coadjuvante naquela situação. Como foi o caso do programa Geração Boutique da Boticário. A Boticário criou um programa chamado Geração Boutique, hashtag Geração Boutique, B-O-T-I-K. Confere aí, a gente vai deixar o link para você ver. Você buscando isso também no Instagram, você vai ver que hoje tem milhares de posts. Já são 9 mil posts criados por essas consumidoras. Foram 200 consumidoras acima de 40 anos convidadas para se tornarem creators. E foi um programa que tinha um propósito acima de tudo. Era fazer com que mulheres acima de 40 anos se tornassem influenciadoras. Porque a grande maioria das influenciadoras de pele, beleza, maquiagem, tem menos de 40 anos. Então, tinha um propósito muito legal esse projeto. Elas selecionaram 200 consumidoras e ensinaram, e elas fizeram mais de 8, 9 mil posts no Instagram. A marca não teria condições de fazer tudo isso de post. E mesmo se tivesse, não teria o mesmo peso. Porque é o peso, de fato, de alguém que é um consumidor real, uma consumidora real, falando da experiência própria, falando de dores, de desejos, ensinando outro consumidor a fazer o uso daquele produto. Isso tem um peso muito maior. E na prática você teve ali uma comunidade de brand lovers. E o fator número 6 tem tudo a ver com o fator número 5, que é a escuta ativa dos seus clientes e o tal do UGC, User Generated Content. Ou seja, quando você está ali monitorando ativamente os seus clientes, o que eles estão falando sobre a sua marca, a experiência que tiveram, eles provavelmente estão fazendo stories, marcando o seu produto, comentando, te marcando, e também, às vezes, comentando só o nome da sua marca. É muito importante você monitorar, fazer o tal do social listening, monitorar o que estão falando da sua marca nos seus ambientes oficiais e repostar esses conteúdos feitos pelos próprios clientes. Quando você reposta, você gera um efeito manada. Outros consumidores também são incentivados a postar porque eles viram que você reconheceu aquela pessoa que criou aquele conteúdo, tá? Isso gera um efeito manada muito positivo. Essa escuta ativa é o social listening, o que obviamente faz com que você identifique também quem são os promotores já nas mídias sociais, independente da NPS, que também podem fazer parte do seu programa, mas acima de tudo, você pode ter uma editoria de conteúdo que uma vez por semana você acumula aqueles conteúdos criados pelos próprios consumidores para repostar tudo de uma vez só. Ah, mas Kiz, o Stories de repente expira, eu vou perder o Stories? Você pode salvar o Stories e quando você for de fato postar naquele dia, naquele horário que é para a editoria UGC, você vai postar marcando aquela pessoa. Então você pode salvar, grava aquela informação, grava aquele Stories, aquele vídeo, para que você não perca, obviamente. E isso faz com que você crie um relacionamento também por inbox junto com esses clientes. Então o UGC é o tipo de conteúdo que tem 8,7 vezes mais poder de influência sobre um outro consumidor do que, em comparação, um public post de um grande influenciador. Para dar um exemplo, eu vou falar do case da Carmed Fini. Carmed é uma marca de protetores labiais, Fini da Balas Fini. A Carmed é da fabricante CIMED, que é uma fabricante importante aqui no Brasil, fabricante farmacêutica. E eles fizeram uma collab, Carmed com Fini. Então, um protetor labial com cheiro e sabores ali da Bala Fini. Muito bem, eles lançaram esse produto virou, de fato, um assunto do momento, principalmente começando no TikTok, com a vice-presidente da Carmed, da CIMED, que é a Carla. Ela falou sobre o produto e as pessoas começaram a perguntar onde encontravam para comprar, e as pessoas que encontravam faziam um tal do UGC, faziam um vídeo, faziam o UGC,
ali no TikTok com a hashtag CarMedFine. E em pouquíssimo tempo depois do lançamento, em pouco mais de 20 dias, a hashtag CarMedFine tinha mais de 160 milhões de visualizações, acumulando todos os vídeos que as pessoas, que os próprios consumidores estavam criando e publicando ali no TikTok. Obviamente depois foi para Instagram, foi para outras plataformas. Eles venderam mais de 40 milhões de reais em produto, esgotaram o estoque em função desse boca a boca gerado pelo próprio consumidor. É muito bom quando a gente entende que as mídias sociais são sociais, que é sobre conversas. Então as marcas, ou elas entram numa conversa, ou elas criam uma conversa. E nesse caso, eles conseguiram criar uma conversa em função do UGC em primeira instância e depois incentivando outros influenciadores, outras camadas de influenciadores a entrarem nessa conversa. Essa é a importância do UGC para que você tenha brand lovers. E é importantíssimo você entender o poder do UGC. 83% dizem serem mais inclinados a comprar de uma marca que compartilha os conteúdos reais, de clientes reais. Por isso que você deve ter, então, uma auditoria de UGC, porque ao compartilhar o conteúdo gerado pelos seus próprios clientes, faz com que 83% dos outros consumidores fiquem mais inclinados a entrar naquela conversa e comprar da sua marca. Fator número 7. Embaixadores de marca. Bom, a gente está falando de brand lovers, mas qual é a diferença entre embaixadores de marca e brand lovers? É muito importante entender essa diferença para que você possa construir corretamente essa jornada de brand lovers. Embaixador da marca é uma escolha de fato sua, de uma, duas pessoas que representam a marca. Não tem uma quantidade grande. Você tem, de fato, o tal do garoto propaganda ou a garota propaganda que vai representar a sua marca. Tem tudo a ver com a sua brand persona, ou seja, tem a personalidade da sua marca. Se a sua marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Provavelmente seria como essa pessoa que você está selecionando. Um embaixador, dois, não é uma quantidade grande. É, de fato, algumas pessoas que vão ter um contrato de longo prazo e que vão realmente, literalmente, vestir a camisa daquela marca, vai consumir no dia a dia, vai participar no dia a dia e vai introduzir esse dia a dia no conteúdo dela e tal. Isso pode ser feito através de um contrato, como se fosse um contrato com influenciador digital, mas pense que é um contrato de longo prazo, porque a imagem dessa pessoa vai ficar muito associada à imagem da marca. A marca vai poder, de fato, ter os direitos de uso da imagem dessa pessoa, desses embaixadores, como parte das suas campanhas de propaganda, em várias mídias, mídia exterior, mídia digital e tudo mais. Então veja que é uma relação diferente quando a gente fala de embaixador da marca. É como a Anitta quando virou head de criação da escola. Tá? Então você tem uma relação direta ali, muitas vezes até em participação de resultados. Então, no caso dela, ela tem participação nos resultados. Então, um contrato totalmente diferente. Os brand lovers, de fato, são consumidores, são clientes. Não são influenciadores a princípio. Eles não são influenciadores profissionais que vivem disso. Não, são consumidores reais que amam a marca e que adoram ir lá e consumir e falar dessa marca espontaneamente e que tenham recorrência e que de fato compram mais vezes. Então esses são os brand lovers e por isso que é importante identificá-los e trabalhar com essa legião de brand lovers. E o oitavo fator é sobre influenciadores digitais. Será que dá para ter influenciadores digitais nessa equação? Será que dá para ter influenciadores digitais como brand lovers? Obviamente que sim. Se você tiver uma relação comercial com micro-influenciadores e tudo mais, você pode primeiro tornar esse micro-influenciador em consumidor, entender se esse consumidor gostou ou não do seu produto, do seu serviço, fazer um banho de loja, né, e fazer com que esse micro-influenciador se sinta à vontade de incorporar a sua marca, seus produtos e tal no dia a dia da vida, do lifestyle que eles têm. Assim você consegue, em primeira instância, tornar eles em brand lovers para depois, por consequência, eles fazerem o trabalho de influenciadores. Esse é o ponto. Não dá para apenas fazer public post. Public post não é brand lover. A pessoa que está fazendo public post, a maioria das vezes, se for um único public post, vai soar totalmente assim, tá vendido, né? As pessoas percebem e tudo mais. Então, quando está incorporado no dia a dia da pessoa, as pessoas vão entendendo que aquilo realmente faz parte, aquela marca faz parte do cotidiano. Eu quero dar alguns dados importantes para que você está vendo aqui. A diferença entre o formato influenciador puro e o formato brand lover, baseado em UGC, baseado de fato em você transformar clientes em nano-influenciadores, clientes em promotores. Você deve e pode trabalhar com as duas coisas. São completamente concomitantes e são, de fato, estratégias importantes para você trabalhar em conjunto. Não é uma coisa ou outra. Mas só para você ter uma dimensão, hoje 80% das pessoas preferem a recomendação de um amigo
do que um publi de um influenciador quando precisam decidir o que comprar. Outro ponto também, 86% confiam muito mais em uma marca que usa o UGC do que influenciadores digitais, já que os influenciadores digitais, principalmente os maiores, a galera já sabe que eles estão sendo pagos para falar de alguma coisa, né? Então, quando você tem pessoas reais, de uma forma muito mais autêntica e espontânea, gera muito mais credibilidade. E o nono fator, comunidade digital. Comunidade digital é uma das melhores estratégias. É quando você realmente consegue fazer com que as pessoas levem adiante a sua mensagem, a sua informação, o seu produto, serviço. Mas como é que eu faço para ter uma comunidade? Bom, seguidores não é equivalente à comunidade. Você tem seguidores, porque comunidade pressupõe contribuição, pressupõe colaboração entre as partes, pressupõe que o próprio cliente, de alguma forma, as pessoas que fazem parte daquela comunidade, estejam contribuindo ativamente com ideias, com ativos, para a construção de valor da comunidade como um todo. Ou seja, um está ajudando o outro, inclusive. Uma comunidade de suporte, por exemplo, suporte da Apple, um cliente da Apple ajuda outro cliente da Apple. Mesma coisa da Microsoft, mesma coisa da Salesforce. Salesforce tem uma comunidade chamada Trailblazers, onde ela tem realmente pessoas que são experts, têm níveis de maturidade ali dos produtos que ajudam outras pessoas. Então você tem contribuição, tem colaboração, não é uma coisa top-down, como um grupo de WhatsApp, muitas vezes. Então um grupo de WhatsApp muitas vezes não é uma comunidade. Vai se tornar se de fato você deixar aberto e todo mundo contribuir com todo mundo, beleza, se torna uma comunidade. Mas a gente tem outros exemplos de comunidades digitais, como o exemplo de ideação, onde o próprio cliente realmente dá uma ideia de um novo produto ou serviço, outros clientes votam e as ideias mais votadas acabam indo para o centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa, ou para que você gere novas ideias de campanhas, novas ideias de conteúdo, também pode ser. A Lego tem, de fato, uma comunidade online de ideação. Então, existe a Lego, você pode procurar. Tem uma comunidade, se você é fã de Lego assim como eu, você pode ir lá e contribuir com ideias de produtos que eles podem desenvolver e as pessoas podem votar. E o que é legal lá é que você pode construir de fato o produto. Você pode usar, você pode comprar todas as peças de Lego, construir um produto e mostrar ele pronto, falando isso aqui deveria ser um produto para que as pessoas comprem na loja, né? Então, a Lego é uma comunidade. A gente tem agora um outro exemplo aqui, que é a Sephora, ou Sephora, que é de maquiagens, a loja de maquiagens. Tem o e-commerce online, na Sephora.com, e lá eles têm uma comunidade chamada Beauty Insider. E quando você entra lá nessa comunidade, você vai ver que tem 50 mil pessoas online ativas naquele momento na comunidade. Tem fóruns de discussão, tem tutoriais, e eles aproximam influenciadores digitais que são referência no mercado, por exemplo, de maquiagem, para serem, de fato, âncoras desses grupos, para que as pessoas sejam incentivadas a estarem lá também participando ativamente, contribuindo, ajudando outras pessoas com dúvidas que elas colocaram ali naquele grupo e naquele fórum. Só que tudo está sendo mediado e tudo está sendo promovido ali pela Sephora. Então isso é muito legal. Tem dezenas de milhares de pessoas dessa comunidade contribuindo o dia inteiro. Então, de fato, você consegue ter comunidades fora do Instagram, fora das mídias sociais, dentro aí do seu próprio ambiente, que é muito mais legal para o seu negócio. E o 10º fator é o resultado final. 10º fator importante sobre histórias de ter brand lovers e que, concomitante a isso, você precisa criar uma love brand, é o custo de aquisição do cliente reduzido e o lifetime value aumentado. Qual que é essa história aqui? O que é o tal do custo de aquisição do cliente, o tal do CAC? Quando você consegue ter promotores de marca, pessoas falando e indicando o seu produto, seu serviço para outras, através de stories, de reels, nas mídias sociais, você tem um efeito exponencial, que é o efeito de rede que essas plataformas têm. E esse efeito exponencial vai diminuir o seu custo de aquisição de cliente, o seu custo de aquisição de marketing, inclusive. Porque muitas vezes você está ali no começo, tem uma inércia, você tem que gastar com mídia paga, anunciar no Google, anunciar no Instagram, no Facebook, etc. Né? Mas à medida que você faz aquela jornada muito positiva, mapeou ali as experiências, reduziu os ruídos, reduziu os problemas, aumentou o nível de experiência e transformou mais clientes em promotores, ou seja, mais pessoas chegaram até o final, mais pessoas vão promover o seu negócio para novos potenciais clientes. Isso vai fazendo com que você gaste menos com a mídia paga lá no começo, na etapa de descoberta, porque você tem cada vez mais promotores de marca. Por isso que é tão importante. O jogo final não é vender mais. O jogo final é, de fato, transformar clientes em promotores de marca,
para que você tenha sustentabilidade nesse negócio. E quando você tem, então, sustentabilidade, a gente tem um aumento do Lifetime Value, o tal do LTV. Ou seja, o ciclo de vida do seu cliente aumenta, a recorrência dos seus clientes aumentam, eles passam a comprar mais vezes. E muitas vezes por um preço maior, porque você pode ir fazendo upselling, fazendo upgrade, criando conjuntos e experiências exclusivas para quem é cliente, fazendo até produtos exclusivos para quem é um certo nível. E aí é onde entra o programa de indicação, aí é onde entra o programa de fidelidade. Aí você pode incluir outras coisas ali nessa situação, nesse último fator, para você aumentar o Lifetime Value. Mas é a melhor coisa que tem. E por isso a gente termina aqui, encerra esse vídeo mostrando para vocês a importância que tem de você ter uma boa estratégia para se tornar uma Love Brand, para ter brand lovers. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui o seu joinha, coloca seu comentário. Quais são as outras marcas que você acredita que aqui no Brasil são brand lovers? Tipo Havaianas, Nubank, elas são brand lovers aqui no Brasil?